eu vou passar de imediato para o nosso momento do estudo. Fizemos um início, uma introdução à história da Igreja Cristã na Renascença e na modernidade. Para que a gente entre nesse período do Renascimento, falando assim com um pouco mais de conhecimento, nós precisamos nos apropriar também de um resgate da história na época da Reforma. A época da Reforma foi a época ali de 1517. Então, hoje eu queria me deter um pouquinho para falar daquilo que a maioria de nós já tem conhecimento, que é um pouco da biografia de Lutero. Por que isso? Lutero está considerado entre as 10 maiores personalidades do último século. Porque, sem dúvida nenhuma, aquilo que Lutero, a reforma que Lutero encabeçou, chamada de movimento da Reforma Protestante, ela mudou a história do mundo ocidental, sem dúvida nenhuma. Então, Martinho Lutero, ele tinha como ocupação, na época da Reforma, sacerdote católico alemão. Lutero foi um sacerdote católico. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483 e ele morreu no dia 18 de fevereiro de 1546. A reforma foi em 1517 e ele faleceu em 1546. Martinho Lutero também deixou entre os seus mais famosos escritos o hino Castelo Forte, que é cantado em todos os meios reformados, tanto os históricos, como é o caso da Igreja Luterana, como também as igrejas reformadas, que são as igrejas calvinistas, as igrejas suíças, a Igreja Anglicana. O hino da Reforma, ou o hino Castelo Forte, nós podíamos dizer que ele é o hino nacional, né, por assim dizer, da Reforma Protestante. Essa imagem, essa figura, são os pais de Lutero. Não eram pessoas muito bonitas, né? Pelo menos não na minha compreensão de beleza física. Então, está aí o pai dele e a mãe dele, né? Esse é o selo que ficou bastante conhecido no ano 2017, quando nós celebramos os 500 anos da Reforma Luterana. É interessante observar esta expressão, Reforma Luterana e não Reforma Protestante. Reforma Protestante, ela é um termo mais abrangente, porque diz respeito à reforma também, por exemplo, que deu origem às igrejas calvinistas, como a igreja presbiteriana, por exemplo, então ele é mais amplo. E reforma luterana é um movimento que ele se resume ao território hoje conhecido como Alemanha. Mas é muito importante quando a gente fala da reforma que a gente tenha esta compreensão. Ao mesmo tempo que estava acontecendo uma reforma luterana na Alemanha, estavam acontecendo outras reformas, como a reforma calvinista na Suíça, por exemplo. Então, a história, ela não é feita assim, um passo depois do outro. Ela é linear. As coisas acontecem paralelamente ao mesmo tempo. É como imaginar o nosso tempo de hoje. Aqui no nosso país, estamos construindo um tipo de história, mas, paralelamente, nesse mesmo tempo, lá no Japão, está acontecendo uma outra coisa. Então, são coisas que acontecem linearmente, na mesma linha do tempo. Só que quando a gente estuda a história, às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber isso. A gente separa ela em degraus evolutivos, o que não é verdade. Então, reforma protestante, coloquem aí na cabeça de vocês, reforma protestante é uma expressão mais abrangente, para falar de todos os movimentos que estavam, na época, reagindo aos abusos do catolicismo da época. É preciso que a gente... E reforma luterana, então, diz mais respeito à reforma promovida, encabeçada pelo monge Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, nessa cidade chamada de Eisleben, que fica no leste da Alemanha. Os pais de Lutero, Hans e Margaret Luther, que eu mostrei aqui a foto deles, ou a imagem, ou a pintura, a gravura, eles eram camponeses. Então, Lutero também tinha esta origem.
Com 5 anos, Martinho Lutero entrou na escola e olha só, ao contrário de hoje, na escola daquele tempo, o que se aprendia de imediato? Os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso. Então a gente percebe que a escola é uma invenção que nasce dentro da igreja. A própria universidade, que nasce no século XI, ela nasce dos mosteiros. Os mosteiros são as primeiras universidades. Os mosteiros, no primeiro momento, eles surgem como forma de revolta daqueles que não queriam aceitar a mistura entre igreja e Estado. Mas, depois, o mosteiro vai se tornando lugar de estudo e vai se tornando biblioteca. E ali vão sendo guardados, armazenados os escritos, vão sendo guardados as produções literárias, de modo que, então, é do mosteiro que vai se originar a universidade. E aí, então, por isso, escola, nesse contexto medieval, tem a ver uma ligação com a igreja, ou diretamente um surgimento na igreja. E por isso lá se aprendia os 10 mandamentos, o credo apostólico e o Pai Nosso. E isso é preservado depois no Catecismo Menor. Né? As 6 partes principais, 3 delas são compostas pelos 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso. Depois vem os sacramentos, o Pai Nosso, e as demais doutrinas. Além disso, também se aprendia a ler e escrever o latim. O latim era uma língua meio que universal. Ali embaixo tem uma frase, a veritas vos liberabit, né? Essa frase em latim quer dizer a verdade vos libertará. Aquele versículo de João 8,32, se não me engano. Então, o latim estava para aquele tempo mais ou menos aquilo que o inglês está para os dias de hoje. Era uma língua que no território europeu, que não era dividido do jeito que é hoje, né? Essa divisão da Europa em estados modernos vai ser posterior à Reforma, e o primeiro estado moderno a surgir vai ser a França, né? Então eles surgem depois. A Europa era uma região dividida em reinos independentes, né? Pequenas, a região da Saxônia, a própria Alemanha não tinha essa divisão que tem hoje. Isso surge depois da Reforma. Por isso que tinha o príncipe de tal lugar, o príncipe de tal reino e assim por diante. Com 14 anos, então, Martinho Lutero, ele concluiu o ginásio. E ele foi aluno do amável professor Johannes Tribonius. Esse professor era amável porque ele tinha um jeito muito pastoral. E Lutero, então, ele, no seu tempo de estudante, cantava nas casas para se manter, né? Fazia serenata, era músico, né? Ele compôs várias canções, e então ele cantava de porta em porta, não só ele, mas era um costume naquele tempo. Então era assim que os estudantes eles iam, né? Então aí mostra o dom de Lutero tocando esse instrumento, se não me engano é ataúde o nome desse instrumento. E Lutero foi um grande incentivador da música. Tem uma frase aqui de Lutero: a música deve ser um sermão cantado, dizia Lutero. Sermão quer dizer uma mensagem, né? Lutero entendia a música nesse jeito pedagógico, que nós, cristãos luteranos, também temos o entendimento original da música nesse sentido. A música gospel hoje, ela tomou um outro rumo. Ela tem uma exaltação muito mais ao ser humano, se a gente perceber, muitas das letras, elas são muito mais um culto ao ser humano, né, do que um aprendizado de uma mensagem doutrinária da palavra de Deus. Se você compara os hinos mais antigos, por exemplo, pega o inário e abre um hino, assim aleatoriamente, e estuda esse hino. Você vai perceber que ali tem uma doutrina sendo ensinada. Você vai conseguir aprender alguma coisa sistemática ali. Ou seja, alguma doutrina bíblica está sendo exposta naquele hino. E é assim que os reformadores e Martinho Lutero também defendiam o ensino da música. A música, e aqui ele está falando do hino, das canções, ela deve ser um sermão cantado. Ou seja, em vez de pregar, você está cantando uma mensagem. Com 18 anos, está aí uma foto, né? Em 1501, então, Lutero ele ingressou na Universidade de Erfurt.
E ele inicialmente então estudava direito. Esse era o sonho do pai de Lutero. O pai de Lutero, John Hus, queria que ele fosse, John Hus, não, eu confundi o nome do pai de Lutero, queria que ele fosse um advogado. E por isso, então, Lutero se matriculou nesta universidade, onde ele, inicialmente, foi estudar direito. Lutero era um homem muito católico, ele era de família muito católica. E Martinho Lutero conhecia todas as orações, as rezas, os costumes católicos. E aí, então, na universidade, Lutero se depara pela primeira vez com uma Bíblia. Lembrem-se, eu falei agora há pouco que a universidade é uma coisa que surge dos mosteiros. Lá é que se aprendia sobre leitura, sobre escrita, sobre Bíblia. A Bíblia era um livro lido nas universidades. Então, era um livro principal. E Lutero, então, encontra pela primeira vez uma Bíblia. A Bíblia não era um livro tão fácil de ser encontrado. E nem ia parar um livro na mão de qualquer pessoa. Não é como hoje, que a gente pode ir em qualquer livraria ou qualquer agente de literatura, ou até mesmo entrar num site e comprar uma Bíblia, carregar uma Bíblia. A gente, às vezes, em casa tem uma coleção de Bíblia, né, de várias versões, várias linguagens. Naquele tempo era muito difícil. A Bíblia estava em latim, então, mesmo que tivesse, eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso à compreensão da Bíblia, porque poucos entendiam o latim. E então, lá estava a Bíblia sob o domínio, então, do clero. A Bíblia ficava guardada, literalmente atrelada, né? Ali até aparece uma corrente na Bíblia, para que ela não fosse roubada. Bom, aí acontece um evento na vida de Lutero que muda as suas convicções. Lutero era um homem muito preocupado com a salvação. Ele tinha dilemas, grandes dilemas. Ele não tinha certeza se, quando ele morresse, ele iria para o céu. Aliás, todas as pessoas que têm como crença o fato de acharem que nós vamos para o céu por meio das nossas boas obras, nunca são consoladas com respeito à certeza da salvação, porque nunca sabem se fizeram o suficiente para ir para o céu. E esse nem é tampouco o ensinamento bíblico. Só que Lutero não conhecia outro ensinamento da salvação que não fosse esse. Para ele teria que fazer por merecer o céu. Então, em 1505, quando Martinho Lutero estava voltando de uma visita na casa dos seus pais, ele estava pelo caminho um temporal, e esse temporal cai um raio perto de Lutero. Lutero, o cavalo que ele estava também cai ao chão. Lutero tinha uma faca embanhada na sua cintura, e essa faca fere a sua perna. E a perna de Lutero, então, começa a sangrar, sangra muito. E Martinho Lutero tinha pavor da morte. Aliás, como toda pessoa da Idade Média, tinha muito medo da morte, porque tinha medo do juízo. Então, esse era o grande pavor da morte, é saber para onde é que ia. E Lutero, quando vê aquele sangue todo da perna, ele, então, se apavora e ele faz uma promessa para Deus. Para Deus, não. Ele invoca uma santa da Igreja Católica Romana, chamada de Santa Ana. E ele disse: Santana, valhei-me a vida e eu serei monge. Ou seja, preserve a minha vida, que eu prometo que vou ser um monge. E aí, então, Lutero, ele tem a vida preservada. Ele acredita que, então, foi a Santa Ana que preservou a vida dele. E ele resolve, então, cumprir o voto que ele tinha feito. Então, ele reúne seus amigos numa última noite, faz uma despedida. O pai de Lutero não abençoou essa ideia dele. O pai de Lutero ficou bravo, não queria, e ficou, como a gente diria, ficou de cara virada com Lutero. Mas mesmo assim, Lutero foi. Seus amigos o acompanharam até os portões do mosteiro agostiniano. Então, aquelas portas se fecharam e Lutero agora entrou e ingressou está ali escrito, né, 17 de julho de 1505, ele ingressou no mosteiro da Ordem
agostiniana da Igreja Católica. Lutero se tornou um estudante brilhante nas Escrituras Sagradas. E aos poucos, Lutero passou a se decepcionar com aquilo que ele via dentro do convento, ou dentro do próprio mosteiro. O tio Lutero achava que lá ele fosse encontrar um lugar idôneo, de santidade, de altíssimo grau de santidade. Agora é preciso voltar um pouquinho na história e a gente precisa recordar um pouco da história da igreja lá dos primórdios. A igreja cristã começa lá com Jesus, com seus apóstolos, a igreja cristã do Novo Testamento, enquanto igreja histórica, né? A partir ali do apóstolo Paulo, os cristãos são chamados de cristãos na cidade de Antioquia pela primeira vez. Depois vem as perseguições do Império Romano e assim por diante, até que a igreja se torna, em 390, a igreja oficial do Império Romano. Então, era a única igreja cristã, chamada de igreja católica, no sentido de católica de igreja universal, única igreja cristã. Só que depois, com o passar dos anos, encurtando a história, a igreja vai se misturando com o império, e isso vai trazendo coisas negativas para a igreja. Como, por exemplo, o Estado doava terras para a igreja, em troca, a igreja abençoava o Estado, endossava. Então, era uma troca. Isto, com o passar do tempo, tratando-se do ser humano, começou a haver uma grande corrupção, onde clero e Estado barganhavam, mais ou menos aquilo que hoje acontece em um determinado lugar do nosso país. Então, com isso, trouxe para dentro da igreja uma certa descrença, um certo abuso, de modo que o ápice maior, então, na época de Lutero, a salvação era vendida em forma de cartas de indulgência. E Lutero, então, à medida que ele começa a estudar, ele se decepciona, porque ele presencia dentro do mosteiro muita imoralidade. Imoralidade de gula, de bebedeiras, de promiscuidade. Isso estava presente lá dentro do próprio convento. O mesmo acontece quando Lutero conhece Roma, né? Ele tinha um desejo de conhecer Roma. Quando ele conhece Roma, ele se decepciona porque ele mesmo chamou de antro de prostituição. O clero se prostituía à luz do dia, nas ruas. Então, em 1517, por fim, Martinho Lutero se torna sacerdote, quer dizer, um padre, né? E em 1508, com 25 anos de idade, ele se torna professor na Universidade de Wittenberg. Esta universidade pertencia ao príncipe da Saxônia, príncipe Frederico o Sábio. Esse homem foi muito importante na vida de Lutero, porque ele se agradava das ideias de Lutero. E foi ele que protegeu a vida de Lutero quando a igreja decretou que ele deveria ser morto. Então, em 1507, bem jovem, com 25 anos, Lutero já se tornara um professor universitário. E aí está ele. Pregava na capela, na igreja de Wittenberg. Ele dava aulas de Bíblia, essa era a disciplina principal de Lutero, e ele também pregava. Essa foto é da cena do filme Lutero. Se vocês nunca assistiram o filme Lutero, essa última versão, assistam. É um baita de um filme que vai trazer uma ideia bem interessante sobre o que era a igreja no contexto dos anos 1500. E Lutero, então, começa a ter as suas missas muito frequentadas pelas coisas que ele dizia. Porque agora tudo aquilo que Lutero aprendia na Escritura e que ele percebia que era contraditório, ele pregava. Então, em 1510, por fim, ele realiza o seu sonho. Ele conhece Roma. Ele queria conhecer porque lá ficava a cidade do Papa. Lutero tinha um grande respeito pela figura do Papa. Mas quando ele conhece Roma, ele já começa a se decepcionar por aquilo que ele vê nas ruas. Então, como eu já citei, uma grande prostituição, promiscuidade, as pessoas ajoelhadas, pagando penitências. Então, Lutero vê que isso tudo estava destoando daquilo que a Escritura Sagrada ensinava. E ele, então, fica muito revoltado. Em 1511, ele se torna professor de filosofia e, em 1512, ele ganha o título de doutor em teologia. Os livros que ele lecionou foram principalmente Salmos, Romanos
Gálatas e Hebreus. Atente-se para um detalhe, diretamente dos textos originais da Bíblia. Então, Martinho Lutero, o texto original da Bíblia não é latim, não. O Antigo Testamento é língua hebraica e o Novo Testamento é língua grega. Então, note, Martinho Lutero ensinava a Bíblia a partir dos textos originais. Romanos e Gálatas, principalmente, são duas epístolas importantíssimas da Bíblia. Ninguém pode falar sobre salvação, à luz da palavra de Deus, se não conhecer a leitura de Romanos e de Gálatas. Está aí um texto do grego, né? Esse aqui é um texto do Novo Testamento. Você não precisa se preocupar se você não consegue ler, ele está aí apenas para matar a curiosidade, né? É para você perceber ali como é que é a escrita, a grafia. Bom, em 1517, o Papa Leão X intensificou as vendas das indulgências. O que eram essas indulgências, afinal? Era uma carta onde tinha o carimbo do anel do Papa, e essa carta era como um recibo onde dizia, estão perdoados os pecados. Como mais ou menos, de uma forma muito simplória, eram isso. Eram cartas que a igreja vendia, e aí cada tipo de pecado tinha um preço. Para pecados mais graves, o preço maior. Para pecados menores, preços menores. Essas indulgências foi uma invenção da igreja medieval, obviamente, e foi intensificada na época de Lutero por um homem chamado John Tetzel. Estou com a boca hoje no John Hus, né? Só falo nele. Esse Tetzel, então, foi incumbido por Leão X a fazer um marketing, digamos assim. Então, ele deveria levantar fundos para a construção da Capela Sistina. E então, ele construiu com a venda desses recursos. Vendia o perdão dos pecados. Então, perguntava, ei, você não tem uma avó que está enterrada, que está sepultada? Você quer ver ela no inferno para sempre? Ah, não quer? Então, compra aqui uma indulgência para salvar ela. Então, isso é a indulgência. Vejam que coisa cruel e que coisa absurda à luz da Escritura Sagrada. Então, para construir a capela de eu falei Capela Sistina, né, mas é a Catedral de São Pedro. Então, ele angariou esse fundo para esta construção. E, então, aí está a figura do Papa Leão X, né? Foi um Papa muito determinante de muitas resoluções na Igreja Católica. Aqui está, então, uma imagem. Bom, escandalizado, então, por esse decreto das indulgências, Martinho Lutero, ele resolve travar um debate. Isso é importante que a gente tenha a noção disso. A gente, às vezes, pensa que Lutero, ele queria propositalmente dividir uma nova igreja, ou fundar uma nova igreja, mas não é verdade. Ele escreve, então, 95 teses, que nada mais são do que 95 frases que rebatem a venda das indulgências, que mostram que, à luz das escrituras sagradas, aquilo estava errado. Mas o intuito de Lutero, quando ele pregou essas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, era promover um debate social entre a igreja e o povo. Era isso que Lutero queria, que o povo acordasse. E Lutero, por um bom tempo, ele pensou que o Papa também fosse inocente nessa história. E ele, então, prega essas 95 frases com o intuito de debater o abuso das indulgências. E ele denuncia o Papa. Ele denuncia porque ele diz o Papa está, em nome de Deus, promovendo abusos na igreja cristã. E essas teses, então, elas foram fixadas nas portas da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517, porque era a véspera da festa de Todos os Santos, né, no feriado de 1º de novembro e depois dia de finados, que eram dias onde as cidades maiores ficavam cheias, porque as pessoas vinham para esse dia de Todos os Santos para fazerem missas, muitos deles a fim de orar pelos seus entes queridos que haviam partido. Só que o que Lutero não imaginava, ele não esperava, é que esse documento chamado 95 Teses,
ele seria, por fim, a divisão da igreja. A partir dali, não houve mais como segurar. Alguém fez cópia, arrancou lá da porta da igreja os papéis que Lutero tinha pregado, fez cópia. Então, a imprensa de Gutenberg, ela foi muito importante para a divulgação, e isso logo foi espalhado. Imagine se tivesse uma internet na época, né? E aquilo não teve mais como segurar. Aquilo se espalhou como pólvora. E aí, então, o que acontece? Em 10 de dezembro de 1520, Lutero recebe a bula papal. O que é a bula papal? É uma carta fazendo a ele uma exortação. E nessa bula papal, o Papa exigia que Lutero se retratasse, né? E aí, o que Lutero faz com essa carta que ele recebe? Ele queima ela. Agora já não tinha mais conversa, né? Martinho Lutero agora já percebe que havia, sim, um conhecimento por parte do Papa dos abusos cometidos pela igreja. E ele, então, queima em praça pública, e aí, sim, definitivamente, a partir de 1521, Martinho Lutero, ele rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, aqueles que seguem Lutero vão ser apelidados de Igreja Luterana. Lutero nunca quis o seu nome atrelado à Igreja Luterana, mas acabou tendo, porque as pessoas, então, apelidaram os seguidores dos ensinos de Lutero de luteranos. Mas ele queria que ela se chamasse apenas Igreja Cristã. Então, note, 1517 é um marco histórico, mas o rompimento definitivo entre a Igreja Católica e aquilo que depois vem a ser a Igreja Luterana acontece em 3 de janeiro de 1521. E aí, nesse mesmo ano, então, em 1521, Lutero é convocado para comparecer na dieta de Worms. Essa dieta não tem a ver com comida. Dieta é uma reunião, né? E lá ele foi colocado, vocês podem ver ali na imagem, Lutero parado de preto ali, aquele que está com as mãos sem boina na cabeça, e na frente dele tem uma porção de livros, de papéis. Esses ali eram os escritos de Lutero, as coisas que ele estava ensinando. E aí, então, perante o imperador Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, que pegava toda a região que depois veio ser a Alemanha e uma parte a mais da Europa, Carlos V, então, dá a Lutero a seguinte condição: ou você nega tudo isso, essa é a última chance que nós estamos te dando, Lutero, ou você nega isso tudo que você ensinou até aqui e escreveu, ou então você escolhe ser condenado, e esse condenado significa também condenado à Inquisição de perder a vida. Então, Lutero, ele pensa e ele responde: a menos que vocês me provem pela Escritura Sagrada que eu estou errado, do contrário, eu não renego o que eu ensinei até aqui. E aí, como as coisas que Lutero reivindicava, elas não eram coisas contraditórias à Bíblia, então Lutero sai daquela dieta, sentenciado de morte, mas ele é sequestrado, entre aspas, e ele é escondido. Esse sequestro foi forjado pelo príncipe Frederico Sábio, que gostava de Lutero, que era dono da Universidade de Wittenberg, que tinha Lutero como professor dessa universidade. Ele esconde Lutero no castelo de Wartburg. Lá Lutero vive escondido por alguns meses, enquanto acontece lá fora a Guerra dos Camponeses. E nesse tempo que Lutero ficou lá, ele se disfarçou como soldado Jorge. Ele saía de vez em quando para ver a guerra. Mas lá Lutero fez uma coisa importante. Traduziu a Bíblia para o idioma alemão, para que as pessoas pudessem ler e pudessem compreender na sua própria língua aquilo que estavam lendo. Lutero defendia a ideia de que cada cristão pode ser um leitor e, ao mesmo tempo, um intérprete da Bíblia. Está aí a resposta que ele deu para o
Aliás, não, essa é apenas uma frase dele. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então está aí uma foto do castelo de Wartburgo, onde ele ficou exilado em 1521 até 1522. Essa aqui é uma imagem da cela de Lutero no mosteiro. Cela quer dizer o quarto dele, né? Onde ele, ali está a escrivania de Lutero. Esse não é bem o quarto dele, mas é a escrivania de Lutero, onde ele fazia seus estudos. Essa é a cadeira de Lutero. Ok. Esse estudo de hoje é para nos preparar para aquilo que nós vamos entrar na idade da Renascença, ou do Renascimento. Então, esse contexto da Reforma, é importante que a gente se atenha a ele, no sentido de perceber que o final da Idade Média chega num ponto onde a igreja estava desgastada, o papado estava desgastado, a igreja estava desacreditada por causa de vários abusos, da venda dos cargos de papa eram comprados, há abusos de papas que subiram ao poder e assassinaram outros, de pessoas que assassinaram papas porque queriam subir ao trono do papa, e assim por diante. Então, é uma história manchada de muita deturpação. Isso tudo leva ao ocorrido fato da Reforma no ano de 1517. E como é que essa igreja se comportou dali para frente? Como é que foi o desenvolvimento dessa igreja, do cristianismo em si? É isso que nós vamos ver a partir dos próximos encontros. Porque a gente geralmente estuda só a Reforma, fica ali na Reforma e não vai adiante, né? Mas e essa lacuna de 1500 até agora? Como é que foi esse período? Esse período a gente quase não estuda. Então é isso que a gente quer conhecer um pouquinho melhor. Como é que as missões elas surgiram? Como é que as outras igrejas reformadas também elas surgiram e que caminhos elas trilharam? Quem foram as outras pessoas, personalidades importantes também, que assim como Lutero, provocaram mudanças e reformas em outras partes do mundo? Então, esse vai ser o nosso intuito daqui para frente. Eu quero animá-los para que vocês persistam nessa jornada. Estudar a história é muito interessante, porque estudar a história nos faz compreender muitas coisas que a gente às vezes tem lacunas e por vezes não entende exatamente por que foi daquele jeito, daquela maneira. Ok? Esse era a nossa exposição que eu queria trazer para hoje, nos preparando então para essa série de estudos agora nesses próximos 500 anos. Alguém gostaria de se manifestar?